Começa agora na Boca do Caixa. Na Boca do Caixa. Uma parceria da Agência Tambor e do Sindicato dos Bancários do Maranhão. Notícias, entrevistas e o dia a dia dos bancários e clientes do sistema financeiro. Na Boca do Caixa. Bom dia, bancários e bancárias do Maranhão. Deu para me ouvir, gente? Deu, né? Eu que não estou me ouvindo, Viviane. Mas se vocês estão ouvindo, já é o suficiente. Bom dia, bancários e bancárias do Maranhão, trabalhadores e todas as pessoas que estão nos ouvindo agora. Estamos começando a 11ª edição do programa Na Boca do Caixa. Eu sou Gerlane Pimenta e esse programa é uma promoção da Rádio Web Tambor e do Sindicato dos Bancários. Hoje a gente tem, como sempre, notícias, dúvidas e a gente tem um convidado super especial, Ricardo Lima, presidente do Grupo Gaivota. Bom dia, Ricardo. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. Já a gente vai conversar sobre o mês de orgulho LGBT, sobre a comunidade LGBT, sobre a parada do orgulho gay, que foi gigantesca semana passada em São Paulo, sobre a parada que vai ter aqui no Maranhão, né? Sobre informações e tudo que vai acontecer nesse mês, que é tão importante a gente dar visibilidade para a comunidade LGBT, né? Além de notícias, claro que eu já falei. E você, como sempre, sabe que pode participar aqui com a gente, mandar notícias da sua agência, perguntar, tirar dúvidas. Você participa pelo WhatsApp 98985314626. Você participa também pela nossa live no Facebook, no perfil da Rádio Web Tambor e também no perfil do CEBMA. Você também pode acompanhar nosso programa, nossos stories pelo Instagram, CEBMA, pelo Twitter, CEBMA_oficial. Tem o nosso canal no YouTube, que o programa fica disponível também, Bancários Maranhão. Além do podcast desse programa, que vai estar disponível na plataforma do Mixcloud, no perfil da Agência Tambor. Tá bom? Ou seja, você só não acompanha se não quiser, porque tem várias opções, tá? E, é claro, não vale só ouvir, tem que participar, tá, gente? Vamos começar mais um programa. Você está ouvindo Na Boca do Caixa. Rádio Corredor. O que é destaque, repercute aqui, Na Boca do Caixa. Gente, no último sábado, dia 22, aconteceu o nosso 9º Congresso Estadual, a instância máxima de deliberação do Sindicato dos Bancários, da categoria no estado inteiro, que acontece a cada 3 anos. Esse ano, na parte, foi o dia inteiro, sábado inteiro, a gente esteve junto, conversando, discutindo, decidindo. Na parte da manhã, a gente teve uma análise de conjuntura super bacana, com Jorge Moreno, juiz de direito, aposentado, e hoje coordenador do movimento Fóruns e Redes e Cidadania. Inclusive, siga nas redes sociais, Fóruns e Redes e Cidadania, que é um movimento do campo e da cidade muito importante. A gente trouxe também a Tinágoras Lopes, que é coordenador do Sindicato da Construção Civil de Belém, e membro da Executiva Nacional da Central Sindical e Popular CSP com Lutas. Eles fizeram um debate muito bom, analisaram vários aspectos da nossa conjuntura nacional e estadual. E de tarde, a gente teve também uma palestra sobre saúde com a psicóloga Solange Lopes, né? A Solange vem desenvolvendo um trabalho muito importante sobre pesquisa da condição social e psicológica do bancário, né? A explanação dela foi maravilhosa. Se você quiser acompanhar os debates, o que aconteceu, as resoluções, segue lá o site do Sindicato dos Bancários, cebma.org.br, CEB com 2 Es, tá, gente? A gente teve um total de 9 resoluções aprovadas. Entre elas, uma extremamente importante, todas foram muito importantes, mas essa é importantíssima, que é o motivo da gente estar conversando hoje sobre o mês do orgulho LGBT. Nós aprovamos a indicação de se construir uma secretaria dos sindicatos bancários para tratar sobre a relação de gênero, raça e orientação sexual. A nossa categoria
ela ainda precisa muito discutir sobre a nossa diversidade. Nossa categoria financeira passa uma ideia, Ricardo, de ser muito tradicional, conservadora, mas nós sabemos que existe diversidade, a gente só precisa dar visibilidade e representação. Por isso que a gente vai conversar hoje com o Ricardo, que é um pesquisador da área de comportamento, sexualidade humana, né? Muito interessante. Depois você vai me dizer o nome do grupo e como é que a gente faz para se informar sobre os trabalhos desenvolvidos. Tá bom? Então, gente, acompanhe também no site as resoluções aprovadas para você dar a sua opinião. Também o calendário de implementação das resoluções aprovadas, as moções aprovadas e tudo mais sobre o nosso congresso, tá bom? Acompanhe lá no site. Rádio Corredor, Rádio Corredor. O que é destaque, repercute aqui, na Boca do Caixa. Gente, outra notícia muito importante. Essa é importante mesmo. Se você acompanha Na Boca do Caixa, você sabe que na primeira semana de junho, a CACI, a Caixa de Assistência do Banco do Brasil, tentou aprovar uma reforma estatutária para mudar a relação de deliberação entre os bancários do Banco do Brasil e o banco. A reforma foi derrotada nas urnas, os bancários do Banco do Brasil mandaram um recado dizendo que quem administra a Caixa são os funcionários, quem decide como os recursos são alocados são os funcionários. Numa decisão extremamente antidemocrática, o Banco do Brasil deixou bem claro, num processo de retaliação, que vai aumentar a contribuição. A gente fez a denúncia, tomou algumas atitudes jurídicas, às vezes enrola, gente, ao vivo. Algumas atitudes jurídicas, mas ainda assim, na última reunião do Conselho Deliberativo da CACI, essa proposta de aumento da coparticipação foi aprovada. Nós, assim, não precisa nem dizer que é um absurdo que o Sindicato Bancário do Maranhão, junto com outros sindicatos da base da oposição, o Espírito Santo, Bauru e Rio Grande do Norte, estamos nos mobilizando para barrar esse aumento, que é ilegal, porque no Estatuto da CACI existe uma trava da percentagem do salário que pode ser comprometido com o pagamento de coparticipações. E essa alteração, assim, desconsidera completamente isso. Em alguns casos, a coparticipação pode chegar até 30% do salário do bancário. Como é que você vai trabalhar para pagar 30% pela sua saúde? Enfim, é um absurdo. Acompanhe no nosso site as notícias, todos os informes e as novidades sobre esse assunto, tá bom? Nós estamos ligados e não vamos permitir que isso aconteça. Você está ouvindo Na Boca do Caixa. Tirando o extrato. Você pergunta, a gente explica. Gente, essa semana, a Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste, a AFBNB, e a Associação dos Funcionários do Banco da Amazônia, do BASA, a AEBA, produziram um documento nacional em defesa dos fundos constitucionais, que são os fundos que esses bancos operam. Existe uma tentativa do desgoverno Bolsonaro de abrir a participação e administração desses fundos para qualquer banco, principalmente banco privado. É incrível como esse governo é o governo dos bancos privados. O que eles puderem tirar da gente para entregar na iniciativa privada, eles vão tentar. Mas, enfim, os fundos constitucionais precisam ser protegidos. É um assunto bem importante que, inclusive, a gente vai esclarecer. Será que você sabe o que é um fundo constitucional? Para que serve? Você sabe para que só os bancos públicos especializados podem tratar? Vamos esclarecer um pouquinho. A Lei 7.889 do ano de 89 pôs na nossa Constituição, no artigo 159, a previsão de fundos específicos para fomentar o desenvolvimento na região norte, o FNO, na região nordeste, o FNE, e na região centro-oeste, o FCO. Esse artigo ele também determina a porcentagem dos custos da arrecadação federal que cada fundo desse vai receber.
e que esse dinheiro tem que ser utilizado na fomentação do desenvolvimento, ou seja, para financiar agricultura familiar, para financiar projetos, para financiar quem mais precisa nessas regiões que tem uma diferença de desenvolvimento em relação às outras regiões do país, uma diferença essa causada principalmente pela diferença de investimentos que cada região recebe. É importante lembrar que existem agências governamentais que desenvolvem e administram esses fundos, e só quem pode dá-los em operações de crédito são os bancos públicos. Por quê? Porque no banco público existe a ingerência pública governamental que vai garantir que as taxas e as condições do empréstimo eles sejam benéficas para quem mais precisa. Porque, diferente dos bancos privados, a iniciativa pública ela não visa o lucro, ela visa o desenvolvimento. Tá bom? O Banco do Nordeste, por exemplo, com o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, ele tem um dos maiores programas de financiamento do pequeno agricultor da América Latina, o Crédito Amigo. E é um programa tão importante que, assim, os pequenos produtores da região Nordeste, eles podem, inclusive, fazer pequenos grupos e conseguir financiar, conseguir dinheiro para plantar, para colher e para desenvolver a região, tá bom? Se você quiser acompanhar esse documento que essas associações fizeram em defesa desses bancos públicos, você pode ir no site da afbnb.com ou aeba.com, ou nas páginas do Facebook dessas entidades, a FBNB e a EBA, ou também no site Sindicatos Bancários, que a gente vai estar reproduzindo todo o conteúdo a respeito da defesa dos fundos constitucionais de desenvolvimento, tá bom? Essa é uma bandeira nossa, tá bom? Nós somos, historicamente, estamos sempre em defesa das empresas públicas, do subsídio público e da qualidade de vida para quem mais precisa, coisa que a iniciativa privada não se incomoda muito em pensar. Bom? Você está ouvindo Na Boca do Caixa. Trabalhadores em movimento. Agenda de quem faz a luta por direitos e democracia. Gente, olha só, você que estuda, trabalha ou sempre está ali pela UFMA, hoje começa a UFMA, nossa Universidade Federal do Maranhão. Hoje começa a consulta prévia para o novo reitor da nossa universidade, tá bom? Começa a partir das 6 horas da manhã. Você que estuda, que é técnico ou professor na Universidade Federal pode votar, tá bom? Existem pesos diferentes para cada voto, mas todo mundo tem que participar. Essa eleição ela vai escolher os 3 nomes que vão constituir a lista tríplice, que vai subsidiar a decisão do nosso presidente, do presidente eleito, que não é necessariamente nosso, que a gente não necessariamente não apoia, mas enfim, que dessa lista o presidente vai indicar o novo reitor, tá bom? A gente tem uma gama de orientações políticas presentes nas representações dos reitores. É importante lembrar que o Sindicato dos Bancários apoia o professor Welbson Madeira, que é um professor do Departamento de Economia, coordenador da pós-graduação de Economia da UFMA. Também é um companheiro de luta, sempre esteve presente em defesa da universidade pública, laica, para quem mais precisa, universal, tá bom? Uma universidade engajada na defesa dos direitos dos estudantes, dos professores, dos técnicos. É por isso que o Sindicato dos Bancários indica o voto no professor Welbson Madeira, tá bom? Se você é bancário ou se você confia na direção dos bancários e está lá pela UFMA, pode votar. Não esqueça, Welbson Madeira, tá bom? Trabalhadores em movimento. Agenda de quem faz a luta por direitos e democracia. Gente, olha que interessante. Hoje é o Dia Internacional de Combate à Tortura. E nessa data tão simbólica, vai ser lançada hoje no Centro de Referência Estadual de Economia Solidária, o CRESOL, aquele lugar ali perto da Praça Lagoa Amarela, perto do Museu do Reggae, que, assim, abre parêntese, toda quarta-feira tem uma atividade cultural bem legal lá. Fecha parêntese. Mas hoje, no CRESOL, vai estar acontecendo o lançamento da Frente Maranhense
contra o encarceramento em massa, tá bom? Vai começar agora de manhã. É uma construção da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos com outras entidades, o CONEGRO, o coletivo do Movimento Negro da UFMA, o Grupo Revoar, que desenvolve um trabalho com encarcerados muito importantes, tá bom? E várias outras entidades, a Defensoria Pública do Estado do Maranhão também vai estar lá, o Conselho Municipal, enfim. Apareça lá no Cressol, tá bom? Para participar, vai ter um debate interessante, tá? E a gente precisa pautar a questão da tortura, do tratamento desumano e do encarceramento em massa. Hoje, no Brasil, de 2008 até 2018, nós dobramos o número de encarcerados. De todo mundo que está lá dentro, uma média de 40% são presos provisórios, que nunca foram julgados, passam anos na cadeia e podem, inclusive, ser absolvidos. A gente precisa corrigir essa nossa anomalia de acreditar que o sistema carcerário vai resolver os nossos problemas. A violência não começa pela punição, a violência começa muito antes, num contexto social. A gente precisa investir na prevenção e o encarceramento precisa ser a última alternativa. E se chegar lá, né, precisa ser em condições humanas para a gente ressocializar, tá bom? E não criar uma universidade do crime. Entendeu? Não é isso que a gente quer, não é um sistema prisional que piore as pessoas, e sim ressocialize e melhore, tá bom? Passa lá, hoje não é de manhã não, gente, estou dando informação errada aqui, é às 14 horas, tá? Passa lá no Cressol. Trabalhadores em movimento. Agenda de quem faz a luta por direitos e democracia. Você está ouvindo Na Boca do Caixa. Trabalhadores em movimento. Agenda de quem faz a luta por direitos e democracia. Na Boca do Povo. Na Boca do Povo. Entrevista do dia. Os temas do seu interesse merecem destaque. Gente, finalmente. A hora que eu mais gosto desse programa, que acho que vai ser uma conversa super incrível. Então, gente, vou apresentar de novo, se você acabou de acompanhar nossa live, eu estou aqui com o Ricardo Lima. Ricardo é atual presidente do Grupo Gaivota, que é um grupo que atua na comunidade LGBT, fomentando o discurso, contra o preconceito de orientação sexual. E você, bancário, se não sabe, no último congresso nós aprovamos uma moção de criação da Secretaria de Gênero, Raça e Orientação Sexual. E a gente precisa conversar como é que está a comunidade LGBT hoje no Maranhão. A gente tem boas notícias? Como é que tu avalia esse ano de 2019? Bem, 2019 eu acho que está sendo um marco para todos os movimentos sociais, porque pelas questões políticas não dá para negar isso. E eu Bolsonaro é homofóbico. Sim, isso já é uma realidade da gente. Os movimentos sociais, eles são um instrumento da sociedade para reivindicar direitos de um público específico. No nosso caso, público LGBT, assim como outros movimentos que lutam pelo povo, os negros ou as mulheres feministas. Então, a gente reivindica os nossos direitos. Quando a gente vai reivindicar o nosso direito, a forma de fazer com que isso se torne concreto é dialogando com o Estado, seja com a Secretaria Municipal de Saúde, seja com a Câmara dos Deputados estadual ou federal. Assim, a gente vai criando projeto de leis, buscando formas de destruir esse preconceito e trazer a dignidade dessa população. Então, o governo Bolsonaro ele começou a fazer esse boicote, realmente, começou a barrar, limitar as verbas. Se você chega hoje na Secretaria de Cultura, na Secretaria de Saúde, a verba ela foi diminuída para que as secretarias investissem em coisas específicas e deixassem o que ele chama de uma ideologia de gênero, essa noção distorcida na cabeça dele, que só existe lá. Ele quis limitar a nossa participação nas ações do Estado. Então, a gente está já se organizando há um tempo significativo. A nossa parada do Orgulho LGBT+, desse ano, está pensando nesse novo momento político. A gente está trazendo como temática. E uma discussão ainda não foi aprovada porque a gente constrói de um modo democrático. Então, tem que ter a participação dos outros movimentos e isso vai acabar no dia 16. Então, o que a gente tem de prévia, de programação, que a gente vai trazer como temática os 50 anos de Stonewall.
é uma perspectiva que já está sendo traga em amplitude nacional, está sendo discutida em todas as paradas do orgulho LGBT do Brasil. Ricardo, quem não conhece muito do movimento LGBT, explica para a gente o que foi Stonewall e por que é tão importante assim para o orgulho LGBT. Então, o público LGBT foi um público que historicamente passou por um processo de marginalização. E isso tem a ver com uma construção de sociedade que nasce de uma concepção cristã, que diz que a sexualidade parte de um pecado. Se é pecado, então o Estado vai passar a interpretar isso como uma questão de fuga da normalidade. Aí a gente se pensa em crime. Quando se pensa em crime, o Estado, ciência, em um determinado momento da sociedade, como do século XIX em diante, até parte do século XX, passaram a estabelecer, bem, se é uma questão de crime, então a gente vai tratar também como ciência. E aí esse momento do Stonewall era justamente nesse momento de ápice, em que várias ciências estavam criando várias teorias, a homossexualidade passava a ser tratado, a castração era um dos meios higienistas de se tratar a homossexualidade, os homossexuais. Stonewall aconteceu em Nova York, nos Estados Unidos, era um bar, isso foi na década de 60, em 1969. Nessa época, LGBTs não poderiam beber, os bares não poderiam oferecer bebidas homossexuais, porque os homossexuais eram considerados, homossexuais eu coloco assim, público LGBT em geral, eles eram considerados desviantes da sociedade, eram considerados criminosos. Então, se a polícia barrasse, tinha que levar o manicômio judicial, por exemplo, ele tinha legitimidade de pegar esse indivíduo à força e interná-lo. Então, o corpo desse indivíduo não tinha direitos perante a sociedade, nem era reconhecido em lei. Então, o Stonewall, ele mostra para a gente que em um momento específico em que um bar LGBT foi atacado por forças policiais que fizeram opressão, pegaram desse bar em 1969 vários LGBTs e foram colocando dentro de carro de polícia levando. Então houve um movimento dos LGBTs de ser contra ao que o Estado, através desse dispositivo, sendo a polícia, estava fazendo. Então foram 6 dias de revolução que ficou marcado na história, que deu início à parada do orgulho LGBT. Então isso marca a nossa história de pensar que a gente não deve ser indivíduos neutros nessa construção da sociedade. A gente está aqui para reivindicar, tá para construir, tá para discutir, e se isso tiver que acontecer de novo no governo Bolsonaro ou com outras proporções, que cada sociedade é um novo jeito de agir. Então a gente está aí para fazer algo diferente. Claro, isso é muito importante. E tu falou uma coisa muito importante. Não existe neutralidade, gente. O silêncio, ele favorece o opressor. Então, se você está aí indo para o trabalho, acha que isso é uma temática que não te interessa, enfim, interessa sim, entendeu? Todo tipo de criminalização contra qualquer ser humano nos interessa sim. Somos uma sociedade, a gente tem que tomar um lado. No meu caso, e no caso, acho que todo mundo aqui da Rádio Tambor, dos sindicatos bancários, todos os lutadores, o nosso lado é sempre do oprimido, né? Por isso que a gente precisa conversar muito sobre isso. Deixa eu te falar uma coisa, Ricardo. Quando a gente começou a pensar sobre essa temática para o público bancário, a gente foi atrás de dados, né? Como é que é a representação e tal. E a gente ficou muito surpreso de perceber que não existem dados sobre sexualidade no setor financeiro. Eu encontrei um estudo do Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região, queria deixar aqui meus parabéns pela iniciativa, que mostrou que 2,3% somente dos bancários se identificam em algum aspecto diferente da heterossexualidade. E eu imagino que a categoria do setor financeiro não seja a única que carece de estudo sobre isso, né? Como é que anda a representatividade da comunidade LGBT no mercado de trabalho? Ainda existe muito preconceito, ainda existem nichos específicos, e o que a gente pode fazer em relação a isso? Quando a gente pensa em mercado de trabalho com relação a dados, e é uma realidade que o público LGBT vivencia, a gente tem que entender que cada sigla LGBT possui uma intensidade diferente do preconceito. Sim, é verdade. E não só LGBTs, mas cada fator social pode ser um intensificador a mais. Então, se eu sou LGBT, um intensificador. Se eu sou negro, existe um outro intensificador. Se eu sou pobre, existe um outro intensificador. Se eu não estou dentro do padrão estético, é um outro intensificador. O padrão estético, estou falando de beleza, cabelo, formato do corpo. Então, são intensificadores que fazem com que a sociedade oprima muito mais as pessoas. Às vezes, as pessoas que tiveram
uma realidade diferenciada de quem está dentro dessa norma, não consegue perceber esse universo de como essas pessoas são tratadas, mas um LGBT, quando passa pela rua ou tá dentro da escola, esse LGBT, ele sente medo e o colega do lado não sente. Eu tenho medo de beijar alguém em público, eu tenho medo de pegar alguém na mão, um namorado, pegar na mão dele dentro do ônibus, eu tenho medo de alguém me machucar. Que são atitudes totalmente naturais para um heterossexual. Sim. Imagina, eu não tenho medo de andar de mão dadas com um companheiro na rua. E, de fato, a gente precisa admitir que é uma realidade que a gente não conhece. Então, a gente não pode julgar. Porque Sim. a gente não sente essa pressão social, a gente não sente medo de demonstrar carinho. Porque a sociedade legitima até, acha romântico. Por que tem que ser diferente? Né? Com quem ama outro tipo de... Quem ama alguém do mesmo sexo é carinho, gente. Do mesmo jeito. Então, quando a gente pensa nesses intensificadores, isso aí puxando para o mercado de trabalho, a gente tem uma população do segmento LGBT, que é a população T, travestis transexuais, que são o público que estão mais à margem do mercado de trabalho, porque a gente tem na população T o que a gente chama de passabilidade. A passabilidade é o grau de semelhança que eu tenho com o gênero em que eu me identifico. Então, um transexual em que a família designou a pessoa do gênero masculino, então, tipo, tu nasceu, tua família comprou um enxoval rosa e tudo, mas com o passar do tempo tu se identificou com outro universo de gênero. E o universo de gênero a gente está falando de uma construção social de universo, e não algo que é biologicamente. Nasci com um pênis ou uma vagina, eu já sou destinado a esse gênero. Claro. Não. A pessoa se identifica com esse universo, faz parte da construção, de uma construção e de um poder pessoal que a pessoa tem de construir a sua história de vida, e isso não dá conta de ninguém, é algo muito individual. Claro. Então, quando você, que sua família se identificou como mulher, se identifica com o gênero oposto, você vai passar por um processo de modificação, seja na voz, seja no corpo, seja no rosto, e quanto mais próximo você está desse gênero de identificação, mais a sociedade te aceita. Quanto menos próximo você está, mais rejeitado você fica. Entendi. Então, o público T, por participar desse processo de transformação, algo que o público gay não participa, esse processo, por exemplo, de modificação do corpo, isso faz com que o mercado exclua essas pessoas. Então, um travesti, por exemplo, a travesti, ela não tem esse espaço no mercado de trabalho, você não vai encontrar. É algo que faz com que as travestis acabam recorrendo à prostituição, isso é uma realidade. É uma coisa que a gente não tem... a gente queria que esse público pudesse estar espalhado em todo o mercado de trabalho. Igualdade de possibilidade, de oportunidade. Né? Por isso que a gente, na nossa gestão do Gaivota, pensa nesse público de um modo diferencial. A gente quer, inclusive, fazer uma marcha de travestis e transexuais em um dia específico da Semana do Orgulho LGBT, porque é uma forma de dar mais visibilidade a dois segmentos que, diferente dos outros, tem um grau de intensidade de violência bem significativo. Muito interessante. A gente teve, na semana anterior da marcha do Orgulho LGBT lá em São Paulo, a gente teve a marcha das mulheres lésbicas também no Aroche, que foi bem interessante. E é importante isso que tu fala, às vezes a gente considera uma sigla todo o universo, né? A gente não, comunidade LGBT, é um negócio só. Mas existe diversidade dentro da diversidade, existe graus de passabilidade, de aceitabilidade, de várias outras coisas. É um universo muito complexo que a gente precisa entender, né? A gente precisa se dispor, até porque para dialogar de forma correta, né? Como que eu não posso chegar com os meus preconceitos, as minhas construções todas erradas, para dialogar com uma mana, com uma parceira, com uma mina, com uma mona, com todo mundo. Até porque no universo dos oprimidos, né? Dos LGBTs, das mulheres, dos negros, a gente precisa estar de mão dadas. Os de baixo têm que se organizar, entendeu? Eu acho muito importante nas pautas feministas a gente incluir a mulher trans, porque é mulher, entendeu? Inclusive, a Lei Maria da Penha reconhece a violência no contexto de um relacionamento para a mulher trans,
entendeu? A gente precisa aceitar e incorporar também a travesti, que é mulher também, se ela se identifica ou se ela só se monta, enfim. Independente disso, tem que estar todo mundo junto. Deixa eu te falar outra coisa. Vocês estão organizando a parada do orgulho LGBT aqui no Maranhão. E tu falou que a construção aqui é mais democrática, é diferente. Me fala como é que tá esses preparativos e como é que a gente pode fazer para construir junto. Olha, eu posso falar da gestão, que eu estou como presidente agora. Eu entrei há poucos meses, eu entrei esse ano, então eu ainda estou tomando conhecimento de como que aconteceram as antigas edições. Eu não tenho esse domínio. Eu participei de 3 paradas LGBTs dos anos retrasados. Eu não sou de São Luís, eu sou de Açarém de Maranhão. E vim aqui, estou morando em São Luís há cerca de 4 anos. Então eu estou me apropriando ainda desse processo. O grupo que organiza a Parada do Orgulho LGBT de São Luís é o Grupo Gaivota, que é um grupo que começou, teve seus primeiros passos na década de 80, hoje é o grupo mais antigo em funcionamento do Maranhão inteiro. A gente tem uma grande articulação em amplitude nacional, estadual, a gente tem um diálogo muito ótimo com todos os outros movimentos sociais. O grupo, a gente está entrando para a 16ª Parada do Orgulho LGBT. A parada foi algo criado pelo Grupo Gaivota, a gente tem marca registrada há mais de uma década dessa parada, e se coloca à frente. Nessa gestão que eu estou representando agora, a gente acredita no processo muito democrático, a gente quer atingir pessoas diferentes. Então, a gente começou ontem, vai até o dia 16, a gente começou com um formulário que eu vou até te passar, um formulário que a gente está perguntando. Primeiro a gente traça o perfil socioeconômico da pessoa para a gente entender que tipo de público frequenta a gente, para que a gente pense em propostas específicas. E aí a gente faz um outro questionário perguntando o que você espera dessa parada desse ano? Você se sente representado? O que falta? Quais são as suas críticas? O que você espera? Então a gente preparou esse formulário para atingir públicos específicos. A gente vai estar no dia 5 e no dia 6 na Praça Nauro Machado, aqui na Praia Grande, fazendo uma escuta aberta. A gente pretende conversar com esse público jovem. Que horas que é? A gente está pretendendo ir por volta das 5 horas, entre as 4 e as 5 horas. A gente não definiu, mas 5 horas no horário... 6 é sexta e sábado. Sim, sexta e sábado. E no dia 9, a gente vai fazer a primeira apresentação da minuto da programação, porque o Gaivota, ele cria um minuto, depois apresenta para a sociedade para que a gente construa junto. Então, se a gente voltou lá e as pessoas não quiseram uma proposta que a gente criou, então a gente cria outra na hora. Então, a gente está com esse formulário, está com 2 dias de escuta aberta na Praia Grande, 5 e 6, e 2 dias de apresentação. São dias que a gente faz algo mais formal, a gente envia convite para os movimentos sociais, faz a postagem com um folder específico dizendo o que a gente vai estar discutindo. Então vai ser dia 9 e dia 15, eu acho que eu falei dia 16, mas é dia 9 e dia 15, vai ser no Centro de Criatividade Adílio Costa Filho, na sala de multimídia, a partir das 19 horas. Ah, perfeito. E você, trabalhador que está ouvindo a gente, que se identifica com algum outro aspecto de sexualidade que não é heterossexual e acha que está sozinho, você não está sozinho, tá bom? Sindicatos bancários é sensível a essa pauta, o Grupo Gaivota está aqui, e agora eu vou perguntar para o Ricardo como é que a gente faz para estar nessa rede. Eu sigo os perfis do Gaivota, como é que eu faço para saber desse calendário da marcha, da parada, marcha muito coisa dos bancários, da parada, e de outras atividades também, porque eu acho que um tabu, uma barreira que a gente precisa quebrar é do isolamento, né? Todo o processo de se reconhecer, de entender sua sexualidade, de se aceitar e se amar, ele precisa ser feito em conjunto, né? Sozinhos a gente pode se sentir isolado e achar que tem alguma coisa errada com a gente, o que não é verdade. Toda forma de amor é linda, tá? E precisa ser respeitada. Como é que eu faço para estar nessa rede, para construir o Gaivota, para construir outros movimentos, para romper com esse isolamento? Perfeito isso que tu colocou, porque o que é mais difícil em trabalho, a parada do Orgulho LGBT acontece dentro da Semana da Diversidade, da Semana do Orgulho LGBT+. Então, essa semana ela vai ter palestras, rodas de conversa, diálogo. A gente está fazendo contato com algumas instituições. A gente tem uma proposta de fazer uma união de sociedade, ciência e Estado esse ano. Porque durante a nossa história, o momento que a gente mais conseguiu ter direito foi quando a gente conseguiu estabelecer um bom diálogo com isso. Então a gente já começou a dialogar com representantes da OAB, com representantes do Conselho Regional de Psicologia, que são as comissões
de direitos humanos. Não é algo oficial ainda, a gente está no processo de diálogo ainda para construir. E com relação à participação, já fica aqui aberto, a gente pode dialogar, fazer uma parceria. Eu estou dialogando recentemente com algumas pessoas da área da comunicação para que a gente consiga fazer uma comissão. Então, nesses dias, no dia 9 e no dia 15 de julho, às 19 horas, na sala de multimídia do Centro de Criatividade Ilha Costa Filho, a gente vai apresentar um projeto que pode ser alterado e a partir dali a gente vai começar a trabalhar com a comissão organizadora. Então, quem manifestar interesse, e no próprio formulário que a gente está passando, a gente já pergunta se tem interesse em participar, e as pessoas colocam um e-mail, colocam um WhatsApp, e dali a gente vai fazer uma divulgação. Olha, está aberto para a comissão, mas a comissão ela só vai começar de forma efetiva a partir da finalização do projeto. Então, a gente está numa perspectiva de que a parada desse ano seja em outubro, por uma questão mesmo de organização. Nossa gestão chegou agora. A gente está passando por um processo de reforma dentro do Grupo Gaivota, reforma de estatuto, regimento interno. A gente tem uma perspectiva democrática de ampliar as ações para que não fique só na mão da diretoria, fazer comissões de levantamento estatístico, por exemplo, que é o que a gente precisa. A gente não tem levantamento estatístico dentro de movimentos sociais que falem sobre a realidade LGBT. Então, são coisas que a gente precisa, a gente está pensando a partir dessa realidade, se reformando. Então, a gente precisa de um tempo para se organizar e a nossa proposta seria em outubro. Agora, se vai acontecer em outubro, pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, depende da discussão que vai acontecer. Então, a gente estabeleceu uma meta de até dia 22 finalizar esse projeto. O projeto está aberto para o público participar até o dia 15, que vai ser o segundo dia. E aí a gente está ainda estabelecendo esse acordo. Agora eu só posso, porque primeiro a gente tem que finalizar o projeto e depois o modo como vai ser executado, com quem vai ser executado, em parceria com quem vai ser executado, a gente só pode pensar depois do projeto finalizado, porque é aí que a gente chega, por exemplo, os sindicatos bancários, chega na OAB, chega no Conselho Regional de Psicologia, ou chega nas empresas privadas para conseguir recurso financeiro, a gente tem que estar com esse projeto em mão. Claro. Então a gente está com essa perspectiva de com mínimo 3 meses de antecedência já ter finalizado tudo para que a gente comece a se organizar. Perfeito. Ricardo, obrigada por ter tirado esse tempinho. Eu sei que a vida é corrida, mas a gente precisa tanto de informação e eu achei tão proveitosa. Não esqueça de seguir as redes sociais do Gaivota, acho que tu não colocou aqui pra gente. Você tem Facebook, Instagram? Olha, como a gente está passando por esse processo de reforma, a gente está construindo uma comissão de comunicação, a gente não está nem com o Instagram, nem com o Facebook definido. O que a gente tem é o nosso e-mail, que é grupogaivotam@gmail.com. Lembrando que esse Gaivota é com Y, tá, gente? Sim. É G-A-Y-V-O-T-A. Sim. Né? Gente, tá chegando ao fim. Não dá pra gente conversar a manhã inteira, eu queria, mas não dá. Então, eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou a gente hoje, tá bom? Não esqueçam que esse programa vai ficar disponível no canal do YouTube do Sindicato dos Bancários, o Bancários MA. Vai estar também no Mixcloud, vai estar também na página da Tambor, tá bom? Vai ficar live no Facebook, no Bancários MA, vai ficar live no Facebook da Tambor, tá bom? No Twitter também, CEBMA_oficial, no Instagram, CEBMA, eu acho que é só. E se você quiser mandar mais dúvidas, sugestões de pauta e outros recadinhos, você pode mandar para o WhatsApp 98DDD 985314626. Queria mandar um beijo especial para o doutor Valdemir Soares, que está acompanhando a gente, tá bom? Beijo, doutor, beijo para todo mundo. E quarta-feira tem mais, às 9 horas, aqui na Rádio Tambor. Tchau, tchau, gente. Você acabou de ouvir Na Boca do Caixa. Na Boca do Caixa. Obrigado e até o próximo programa.